Olá, eu sou o Padre Beto e começa agora mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Mezane. Mezane você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe o que você coloca na mesa. Se quiser conferir as novidades da Mezane, é só entrar no seu site www.mezane.com.br. E o Humanidade Livre é um programa de reflexão. Nós já tivemos vários programas. Se você quiser conferir os programas anteriores, é só você entrar na nossa página Padre Beto Bauru e procurar lá os programas, tem todos eles, e também na página TVC Bauru do Facebook. Como também entrar nos nossos canais do YouTube, Padre Beto ou então o canal da TVC Bauru. E agora nós estamos numa nova fase do programa, fase que a gente não tem um tema específico para abordar. Nós deixamos com o pessoal o tema, né? Ou seja, o tema é livre. Então você pode, entrando aí na minha página, como está fazendo a Cacilda Maria, que é de São Paulo, já está participando aqui. Você pode entrar e fazer a sua pergunta, fazer o seu questionamento, a sua abordagem, né? E a gente vai comentando aqui, vai interagindo com vocês. O Marcos Barbosa Moreno também já está aqui conosco. E eu estou esperando de vocês as perguntas, os questionamentos, os temas que vocês acham mais interessante a gente abordar. Eu quero pegar um tema aqui da Aline Figueira. Ela diz assim: o que você pensa sobre o futuro da humanidade? Observo que governantes se preocupam mais com o desenvolvimento econômico do que com as pessoas, que muros estão sendo construídos, externos e internos, e que a exclusão tem uma tendência a aumentar a nível mundial. Qual a sua expectativa? Olha, eu sou otimista, eu sempre sou otimista. Eu acho que a humanidade ela passa assim, sempre por fases, né? E realmente nós tivemos agora uma fase, ou estamos passando por ela, uma fase de conservadorismo. E essa fase talvez não seja assim tão ruim, né? Nós talvez precisemos passar por essa fase de conservadorismo para depois entrarmos num equilíbrio. Eu estou vendo agora já um sinal de mudança. Você pega as eleições que aconteceram hoje nos Estados Unidos, né? É bem capaz que o resultado seja um resultado de muita abertura. Nós vamos ter provavelmente aí uma governadora negra no estado da Geórgia, que é um estado que tem um histórico de racismo muito grande. Nós tivemos lá uma candidata que é transexual também, que provavelmente vai ganhar as eleições. Só 58% dos candidatos são homens a deputados, né? São homens e homens brancos, não é? Ou seja, há uma diversidade muito grande. Isso é um sinal de que também se há um movimento conservador, há também um movimento que reage a isso, não é? E aí a humanidade vai encontrando o seu equilíbrio. Eu acho que o importante é encontrar o equilíbrio. E se pensarmos em desenvolvimento econômico, nós temos que pensar também nas pessoas. Porque não há desenvolvimento econômico sem o pensamento nas pessoas. Eu vivi 10 anos na Alemanha, um país que viveu um desenvolvimento econômico muito grande. A Alemanha não tem uma pirâmide social, ela tem uma cebola como a figura que representa a sociedade. Então você tem uma minoria muito grande, uma minoria muito pequena de ricos. Você tem uma minoria também, que seria o bico lá da cebola, de pobres. E você tem uma gorda classe média, quer dizer, você tem uma sociedade onde há uma distribuição de renda muito grande. Por quê? Porque tanto o capital como os trabalhadores entenderam que todos precisam ter qualidade de vida para que o desenvolvimento realmente aconteça. Não é isso, não é a questão de uns ganharem mais e logo e outros deixarem de ganhar, não é? A Cacilda Maria lá de São Paulo, ela pergunta sobre o Enem. Eu acho que o Enem, principalmente esse ano, ele teve um posicionamento muito interessante, né? Como todo Enem que eu vejo, eu não acompanho muito de perto não, mas parece que a redação exigiu dos participantes um conhecimento muito bom de história, não é?
e também temas abordando ditadura militar e, enfim, racismo, enfim. E nós tivemos vários temas ali que exigem dos candidatos um conhecimento muito bom de história e um conhecimento muito bom dessa multiculturalidade que nós vivemos. Eu acho que o pessoal que faz o Enem contribui muito para que a gente possa abrir a cabeça, né, e enxergar a diversidade enorme que é a nossa cultura, que é a nossa sociedade, e como nós temos que realmente estudar a história e compreender o processo histórico em que nós estamos vivendo e que nós já vivemos também. Não é? Muita gente fala, por exemplo, em ditadura militar, mas não conhece muito bem o que foi a ditadura militar, não estuda realmente. Não é? Houve mensagens de WhatsApp e tudo mais, e houve o quê? Simplesmente notas, fragmentos da história sem o estudo daquele período total, né? Por que aquele período existiu, a nível de mundo, porque por toda a América Latina nós tivemos ditaduras militares, né? E da onde veio isso, né? Por que surgiu esse movimento de repente na década de 60, né? Então a questão de se estudar a história é muito importante, porque assim a gente tem uma ideia do que nós estamos vivendo hoje, não é? Júlia Maria Xavier Simões, seja muito bem-vindo, um grande abraço. Basfine pergunta o seguinte: boa noite, meu querido amigo, irmão, Padre Beto, o Luizinho, e o Luizinho está aqui participando com muita alegria e perguntando sobre o perdão, não é? Com a Marisa Farinha também pergunta sobre o perdão. O perdão, o que é o perdão? Muita gente confunde perdoar com esquecer, tá? Então alguém me fez um mal e eu procuro perdoar essa pessoa e então eu vou esquecer. Vamos esquecer isso que aconteceu, tá? Não, esquecer o que aconteceu não dá para esquecer. Sempre o que aconteceu vem na memória, não é? Principalmente se foi algo marcante para a minha vida e para a vida do outro, não é? Então o perdão não é esquecer. O perdão também não tem a ver com sentimento, tá? Tem pessoas que falam assim para mim: puxa vida, eu não consigo perdoar tal pessoa porque eu sinto ainda um rancor, eu sinto ainda um sentimento negativo em relação a essa pessoa. Não vamos confundir o sentimento com o perdão. O perdão é um ato racional, tá? Então o perdão não é esquecimento, eu não vou esquecer, como também a pessoa não deve esquecer. Se ela me fez o mal, ela não deve esquecer. Por quê? Porque ela pode cometer o mesmo erro com outras pessoas, não é? Então isso deve ficar guardado na memória, e vai ficar guardado na memória fatalmente, não é? Mas também não tem a ver com o sentimento, porque sentimento é algo emocional, eu não tenho controle sobre ele. O sentimento ele pode ir assim se amenizando até desaparecer, mas enquanto o sentimento existir, é sinal que a ferida está aberta, e essa ferida tem que se cicatrizar para que o sentimento desapareça. Agora, eu não preciso esperar que o sentimento desapareça para perdoar a pessoa, tá? O que é o perdão? O perdão é um ato racional, é um ato de vontade. Eu quero perdoar a pessoa, e ele tem dois lados. O primeiro lado é o reconhecer de que o outro é alguém verdadeiramente humano. Ele não é perfeito, ele pode errar, e errar é humano, e as pessoas erram mesmo, não é? Por N motivos, por falta de consciência, por falta de sensibilidade, enfim, por uma porção de fatores, a pessoa erra, tá? Então ter essa consciência, o outro é um ser humano, ele pode errar. Ao segundo lado do perdão, talvez seja o mais difícil, é chegar para a pessoa e dizer: olha, você errou comigo, né? Por favor, não faça isso nem comigo, nem com mais ninguém, porque isso é muito ruim, né? Então o perdão, ele tem esse lado da correção, né? De chegar para a pessoa e dizer: olha, você errou comigo aqui, né? E eu não gostaria de vivenciar isso novamente, e não gostaria que você fizesse isso com mais ninguém, não é? Então esse ato de corrigir a pessoa é um outro lado do perdão, né? Então perdão tem a ver com racionalidade,
tem a ver com consciência, não tem a ver com sentimento. O sentimento pode continuar porque a ferida está aberta. Isso não quer dizer que eu não estou perdoando a pessoa, mas esse é o meu lado emocional, que eu vou trabalhando aos poucos. Mas chegar ter consciência de que a pessoa ela é um ser humano e chegar nessa pessoa e tentar corrigi-la, ou seja, dizer para ela, olha, não faça mais isso porque foi ruim para mim, e se você fizer de novo com outra pessoa, vai ser ruim com a outra pessoa também. Esse é o ato do perdão, tá legal? Camarinha Júnior Albino, muito boa noite. De acordo com a temática do perdão, que traduz nas suas palavras. Então, é isso aí. O perdão, ele é um ato racional que eu quero fazer. Então, é um ato de querer. Eu preciso querer, tá? Perdoar. Se eu não quero perdoar, então é sinal que a minha consciência racional ainda não chegou num nível superior. Ou seja, eu não atingi um nível superior de racionalidade, não é? De compreensão de que o outro é um ser humano. Eu ainda estou idealizando o outro, eu ainda estou exigindo do outro demasiadamente do que ele pode oferecer, e eu não sou capaz de corrigir o outro. Não é? Por quê? Porque eu exijo do outro que ele seja perfeito. E ninguém é perfeito. Não é? Todos nós cometemos erros, e todos nós devemos nos corrigir. Não é? Perdoar a si mesmo é a mesma coisa. Ou seja, perdoar a si mesmo é eu entender que eu sou um ser humano, e portanto falível, alguém que comete erros, pode cometer erros, e eu devo reconhecer os meus erros para que eu possa não mais repeti-los. Não é? Então isso é uma forma de correção de mim mesmo. O sentimento de arrependimento pode continuar? Ele pode continuar. Não é? Isso não quer dizer que eu não me perdoei. Eu posso me perdoar e o sentimento pode continuar até que a ferida cicatrize e aí então ele venha a desaparecer. Não é? Muito bem, gente, mas eu estou à disposição de vocês. Você pode entrar aqui na página Padre Beto Bauru e fazer o seu comentário, fazer as suas perguntas. A Maiana Almeida, boa noite. Ela diz o seguinte: padre, como seria a abordagem da homossexualidade sobre um viés histórico-crítico? A homossexualidade, ela, em primeiro lugar, ela sempre existiu. Por quê? Porque ela é uma orientação sexual do ser humano. Não só do ser humano, nós temos em espécies animais também a homossexualidade. Então, o ser humano, ele é heterossexual, ele é bissexual, ele é homossexual. Então, a homossexualidade, ela sempre existiu na humanidade. Algumas culturas foram muito tolerantes à homossexualidade, não é? Como, por exemplo, a cultura grega, a cultura greco-romana, foram assim bastante, quer dizer, aceitaram a homossexualidade como uma orientação normal na sociedade, não é? Agora, eu acho que você se refere, já que você coloca na questão histórico-crítica, você se refere à leitura da Bíblia, não é? Bom, nós temos alguns trechos da Bíblia que se referem ou parecem se referir à homossexualidade, mas na verdade não fazem referência a isso, tá? Em primeiro lugar, o Gênesis ele não toca em nada sobre a homossexualidade. Por quê? Ele vai falar só sobre o homem e a mulher. O homem deve largar os seus pais e casar com sua mulher e constituir filhos, né, e ter filhos. O Gênesis ele vai fazer essa abordagem sexual. Por quê? Porque a cultura semita, a cultura dos judeus era uma cultura basicamente heterossexual. O judeu de 3.000 anos atrás, ele não tinha conhecimento da homossexualidade como nós temos hoje, tá? E como os gregos tinham, como os romanos tinham. Então eles não tinham esse conhecimento da homossexualidade, eles tinham o conhecimento só da heterossexualidade. Então por isso a abordagem simplesmente da heterossexualidade. Agora, depois nós temos alguns versículos, como por exemplo no Levítico, né, que fala que quando o homem deitar com outro homem, como se fosse mulher, isso é uma abominação.
Nós não podemos esquecer que o livro do Levítico trata de questões litúrgicas. Tá? O tema central do livro é a adoração ao Deus Javé e a condenação da adoração a outros deuses. Então ele está se referindo a isso. Quando ele fala de um homem deitar com outro homem como se fosse mulher, ele está se referindo aos cultos, a deuses, a outros deuses como Baal, né, como, enfim, outros deuses que existiam e que não se ofertava um animal. Os judeus ofertavam, cultuando Javé, eles sacrificavam um animal. Outros fiéis que cultuavam outros deuses, eles faziam orgias sexuais. Não é? E daí vinha o acontecer de um homem deitar com outro homem. Isso para o Levítico é abominação. E abominação aqui é um termo técnico no Levítico, que quer dizer idolatria. É a mesma coisa que idolatria. Então, aqui no Levítico, nós não temos nenhuma referência à homossexualidade como nós a conhecemos hoje. Tá? Depois vem a história de Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra foi muito mal interpretada. Por quê? Porque o pecado que Sodoma e Gomorra cometem é o pecado da falta de hospitalidade. Se você ler bem a história, você vai ver que Sodoma não comete o pecado da homossexualidade, mas da falta de hospitalidade. Esse é o ponto. E depois também vem as referências de Paulo. Aí Paulo sim, ele tem uma visão, da sexualidade humana como heterossexualidade. Então não existe homossexualidade para ele, não é? E Paulo ele tem uma influência estoica muito grande. O que era o estoicismo? O estoicismo era uma linha filosófica que enxergava que todo o universo tinha leis racionais, era regido por uma razão única, e todo o universo, todo o cosmos era movido por essa razão e através de leis racionais. Tá? E assim ele vai enxergar a sexualidade também. E ele não vai ver racionalidade no ato homossexual. Por quê? Porque ele vai ver dois heterossexuais tendo relações sexuais. Tá? Então isso não é para ele racional. O racional da sexualidade humana é uma relação heterossexual que produza filhos. Ponto final. Isso é racional. Não é? Agora, Paulo não pode ser julgado por isso. Ele é um homem da sua época também, escreveu coisas maravilhosas, foi inspirado por Deus muito, mas também deixou registrado muitas coisas humanas nas suas cartas. Muito da sua visão humana nas suas cartas, né? Como, por exemplo, a submissão da mulher. Paulo deixa muito claro a condição da mulher. Ele diz: a cabeça do homem é Jesus Cristo, a cabeça da mulher é o homem. Então a hierarquia, ele deixa muito claro aqui, né? A mulher está abaixo do homem. Então essas são visões humanas. Por isso que eu sempre digo, né? A Bíblia ela é um livro que eu tenho ali a palavra de Deus, mas nem tudo que está na Bíblia eu posso considerar palavra de Deus, né? Nós temos coisas horríveis ali na Bíblia, mas em relação à homossexualidade muito foi interpretado erroneamente para se condenar a homossexualidade. Isso veio de um período no cristianismo, começou já no início do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo ele começa com a ajuda de Paulo, depois Santo Agostinho, e os pais da patrística, né, eles vão enxergar no sexo, na sexualidade, um mal. A sexualidade é um mal em si, que só teria função mesmo na reprodução. Tá? Camarinha Júnior, ao jeito de Carl Roger e Viktor Frankl, importa ser pessoa ou tornar-se pessoa, e não a inquietação do gênero. Aí reside o preconceito pessoal e tantas vezes doutrinal. O amor de Deus é abrangente e não exclui per si. Exatamente, Camarinha. Camarinha, inclusive, está nos assistindo lá de Portugal. Né? Quero mandar um abraço carinhoso para o Camarinha. Não é? Concordo perfeitamente com o que você falou. Não é? E citou dois autores que eu gosto muito, que é Roger e Viktor Frankl. Né? Gosto muito dos dois. O Roger fala em tornar-se pessoa,
Quando eu me torno uma pessoa, ou seja, vivo as minhas experiências, não é, que são significativas, não é, eu estou me tornando uma pessoa integral, não é, uma pessoa como um todo. Quando eu começo a reprimir os meus lados que eu acho que são obscuros e não os integro na minha pessoa e faço as minhas experiências e vou me preenchendo através dessas experiências, eu deixo de me tornar pessoa. E Viktor Frankl vai dizer que a vida ela é feliz a partir do momento que eu dou significado a essa vida, não é? Que eu entendo o significado dessa vida. Então são dois autores maravilhosos mesmo. A Maria Cristina está nos acompanhando, um grande abraço para você. Josias Nunes, ele diz que bom te ouvir, e a forma aberta de ser, muito obrigado, mas mandem as suas questões, os seus questionamentos, porque hoje o tema é livre e nós vamos abordar o que vocês quiserem que a gente aborde nesse programa. Humanidade Livre é um programa de reflexão e tem o apoio cultural da Mezani. Mezani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe o que você coloca na mesa. Então confira as novidades da Mezani no seu site www.mezani.com.br. Cacilda Maria, comecei a entender a Bíblia ouvindo o Padre Beto. É muito complicado interpretar parábolas. Realmente, Cacilda, não é muito fácil, tá? Mas é preciso se estudar. Muitas pessoas leem a Bíblia, não é? Mas não estudam a Bíblia. Esse aqui é o problema, tá? E uma Bíblia que eu recomendo, que é ótima para estudo, é a Bíblia de Jerusalém, tá? Ler as introduções de cada capítulo, ler os rodapés, mas são fundamentais para que eu entenda o porquê que o livro foi escrito, quais as intenções do livro e os rodapés que vão comentando ali cada trecho, cada versículo, não é, que você vai lendo. Josias Nunes, boa noite. Estou em Natal e te assistindo. Este vídeo é muito esclarecedor. Muito obrigado, Josias. E curta Natal. Gosto muito da cidade de Natal. Aliás, gosto do Nordeste como um todo, viu? Tenho um irmão que mora em Maceió e, enfim, João Pessoa também é uma cidade maravilhosa, não é? Maria Cristina diz o seguinte: gostaria que você explicasse por que tirou as leituras das nossas celebrações. Na Humanidade Livre a gente não faz a primeira leitura, que geralmente é um trecho do Antigo Testamento, e a gente não faz a segunda leitura, que geralmente é um trecho das cartas de Paulo. Por que nós tiramos, Maria Cristina? Porque cria muito mais problemas para o sacerdote do que facilita a nossa vida, tá? Em primeiro lugar foi isso. Você deve ter percebido que muitas vezes eu nem faço menção da primeira leitura, nem da segunda leitura, porque são textos que eu teria que explicar. Eu gastaria o tempo da homilia tentando explicar o porquê aquele texto está falando aquilo. Não é? E aí nós perderíamos um tempo com isso e não seria tão interessante assim. As pessoas vão à missa para receber alguma coisa, para se sentirem motivadas para a sua semana e não para ter conteúdos histórico-críticos da Bíblia só. Não é? Então a gente resolveu tirar. E Paulo está muito evidente, né? Volta e meia Paulo vem com a sua humanidade nas suas cartas e volta e meia a gente também tem que explicar isso. Não é? Então por isso que a gente resolveu se concentrar no essencial. Qual é o essencial? É Jesus Cristo. Se eu me concentro no essencial, primeiro, nós seguimos a Ele, nós ouvimos, bebemos da palavra dEle. Segundo, nós temos mais tempo para a reflexão, para a homilia, não é? E a missa também não se torna tão longa, tão prolongada, tá? Ela se torna mais sucinta. Então nós resolvemos então abolir tanto trechos do Antigo Testamento como também os trechos do Novo Testamento e ficamos somente com os Evangelhos, não é? O Wallace Silva: e quando a falta de perdão é inconsciente, por exemplo com os pais? Aí é complicado. Aí eu acho que cabe a quem está percebendo isso alertar, não é? Eu acho que quem está percebendo aqui falta perdão de uma das partes é chegar e falar: não está faltando perdão da sua parte? E explicar o que é o perdão, não é? Muitas vezes
por questões afetivas, né, é difícil ter essa racionalidade para perdoar. A afetividade, a emoção fala mais alto, não é, do que a razão. E aí então fica difícil perdoar, né, já que o perdão é um ato de querer, é um ato racional. Então, às vezes, então, é preciso a intervenção de uma outra pessoa que esteja ali, ou até da pessoa que precisa ser perdoada, de dizer, olha, puxa vida, por que você não me perdoa? Não é? Eu te fiz mal, já me arrependi, não é? E por que você não me perdoa? Não é? Eu acho que alguém tem que chegar e alertar, já que a falta de perdão pode ser também inconsciente. Não é? A pessoa não está querendo, ela não está pensando, não é? Ela não está raciocinando. Yuriko Ueno Hashimoto, boa noite, seja muito bem-vindo. E aí, gente, eu estou esperando as perguntas de vocês. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas ainda temos um tempo, não é? São 20 horas e 53 minutos, né, aqui do nosso programa, ao vivo, né, que depois você pode conferir, porque ele vai ser transmitido várias vezes aí durante a semana, não é? E fica postado também na nossa página do Facebook, Padre Beto Bauru, ou então no canal do YouTube, também Padre Beto Bauru, e no Facebook da TVC Bauru, né? E no canal também da TVC Bauru. Estou à disposição de vocês, por favor, façam aí as perguntas de vocês, o questionamento de vocês, que a gente está querendo realmente interagir, não é, com cada um de vocês. Mas quero agradecer a participação, que já é bastante, né? Maiara Almeida faz uma outra pergunta. Como o senhor tem visto o avanço do conservadorismo dentro da Igreja Católica no Brasil, liderada principalmente por padres como Paulo Ricardo? Eu vejo com muita tristeza, não é? A Igreja Católica ela é uma igreja, sim, que tem um poder muito grande no Brasil, né? Imagine a quantidade de paróquias espalhadas por todo o Brasil. Imagine se a igreja tivesse sendo agora uma força ética libertadora, não é? E não uma força ética conservadora, não é? Seria muito bom para todo o Brasil, não é? Imagine se em cada salão paroquial, na parte da tarde, tivesse reforço escolar para as crianças. O que não seria de grande ajuda, não é? Sem envolver religião, é claro, como nós fazemos na Humanidade Livre. A Humanidade Livre tem um curso de preparação para o Enem. Então, nós montamos um time de professores muito bons, são professores que frequentam a Humanidade Livre, outros não frequentam a Humanidade Livre, e eles voluntariamente vão lá para dar um curso de preparação para o Enem para jovens que não têm condições, são da escola pública, não têm condições de pagar um curso preparatório, não é? Então, nós abrimos o espaço para isso. Imagine se toda a paróquia do Brasil inteiro, espalhado por esse Brasil afora, fizesse exatamente isso. Seria assim, uma contribuição muito grande para o nível educacional do nosso país, né? É uma pena ver a igreja se fechando, não é? Tendo posturas bem conservadoras e até mesmo preconceituosas, e interpretações que não são histórico-críticas da Bíblia, né? Mas são fundamentalistas, né? Isso é muito triste ver, mas o que há de fazer? Ainda bem que eu não participo mais dela, né? Eu cansei de brigar dentro dela, né? Mas estamos num caminho novo. Muito bem, nós chegamos no final do nosso programa, não é? Eu quero agradecer a cada um que participou aqui hoje. Nós tivemos várias participações, não só aqui de Bauru, mas também de São Paulo, de Natal, de Portugal. Quero agradecer de coração e eu espero você no próximo Humanidade Livre, fazendo perguntas, questionamentos, me colocando na parede mesmo, tá? Para isso que foi feito esse programa, tá legal? Tenha uma ótima semana, fique com Deus, tá? E até o próximo Humanidade Livre.